Bem, estamos de volta, vamos falar agora sobre as diferentes classes de uma EBD e vamos falar sobre a classe dos adultos. A classe dos adultos, que é a classe mais comum, a classe universal, igreja com pequeno porte, acabam fazendo todos reunidos numa classe única que acaba conotando que é a classe dos adultos. Vamos lá. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos e idosos, cada faixa etária tem as suas características próprias. Por isso, dentro da realidade de cada igreja, é muito importante nós trabalharmos com as faixas de idade. Bem, estamos de volta, vamos falar agora dentro dessas variedades de possíveis classes escola bíblica dominical, vamos falar da classe dos jovens e adolescentes. Em alguns casos, algumas igrejas conseguem separar a classe de jovem e adolescente. Isso não é muito comum, porque sempre vai estar presa a questão do espaço. Se você puder, é interessante que você tenha a classe de jovens e de adolescentes. Mas há um desgastezinho aí. Porque o que acontece? O pessoal que está lá, porque tem criança, juniores, adolescentes e jovens. Quando a pessoa sai dos juniores e vai para de adolescentes, eles muitas vezes não se acham tão adolescentes, já querem ir para do jovem. Então tem esse desgaste. Eu tive a chance de ministrar, de estar nesse embate na igreja que eu estava como pastor, como professor de EBD, foi muita confusão, porque as pessoas com 11 anos já se achavam jovens, os com 13 não queriam ser da classe adolescente, se achavam adultos, então é muito desgastante. Mas é algo para você ver com muito carinho, porque às vezes alguns adolescentes são maduros, alguns jovens são imaturos, mas na essência em si são adolescentes ainda e traz assim um ar de infantilidade muito grande para uma classe mista, não tendo como, o jeito é conciliar, mas sendo possível, separe as duas, ok? É a classe cheia de vigor e de energia, energia é esta que, se não souber ser canalizada para o lugar certo, pode comprometer a sua classe. O que isso quer dizer? Querida, essa classe aqui é aquela classe para cima, pessoal cheio de energia, várias perguntas, aí tem muita distração, brincadeira, celular, então é muito complicado. Então, administrar toda essa energia que acontece nessa turma é o grande desafio para você, professor de EBD. Questões sobre a classe de jovens e adolescentes, vamos apontar algumas questões aqui pertinentes, eu queria que você anotasse, tá bom? Pastor, eu tenho uma certa idade, será que eu, com os meus 40 anos, sou a pessoa ideal para dar aula para jovem e poder ser um outro jovem? Talvez, mas às vezes você, com a sua maturidade, é a pessoa ideal para falar do coração de alguém que está buscando crescer e ter maturidade. Então, necessariamente, não tem que ser um jovem falando do coração do jovem, mas também não tem que ser uma pessoa com a idade muito avançada, com a idade adulta, mas com a cabeça tão adulta ao ponto de não conseguir descer e bater um papo na realidade deles. Lembrando que normalmente é a mesma revista para todas as classes, pelo menos jovem, adolescente e adultos são as mesmas. Nos juniores e maternal e infantil que são diferentes. Então, entenda, a lição que você está dando para jovem é a mesma que está sendo dada para adulto, mas a sua versatilidade, o ponto central tem que apontar para a realidade dos jovens. Aí vai depender de um jogo de cintura e um entendimento do mundo jovem para que a sua aula seja mais incisiva da vida deles. Vamos lá então? Primeiro, tende a ser a mais barulhenta e complicada de se gerenciar. Eu te falei, né? Jovem, a conversação, aquela coisa toda e tal, então você precisa ser firme sem ser arrogante. Então aí é uma linha muito tênue entre ser firme e ser arrogante. Entenda isso. Segundo, prepare-se para as perguntas mais complicadas. Sexo, sexualidade, tatuagem e etc. Aqui, essa turma aqui é complicada. Porque vamos fazer perguntas de sexo, sexualidade, ideologia de gênero, então você tem que ter um fundamento muito bom, ande muito próximo do seu pastor, para que ele te oriente, para que você não fale besteira, fique atento de pessoas gravando a sua aula, cuidado. Eu tive a chance de ministrar sobre ideologia de gênero numa igreja, tinha um moço o tempo todo gravando assim.
E eu pedi ao líder daquela igreja que não houvesse gravações. Nós não temos dificuldade nenhuma em amarmos todas as pessoas desse mundo, mas temos princípios cristãos que nós acreditamos. Então, fique atento, porque de repente a pessoa mal intencionada faz uma edição, pode comprometer você aí, e vai ser uma coisa muito complicada. Tatuagem, todos esses assuntos que eles ficam, sabe, loucos para perguntar, doidos para poder se rabiscar, e vão perguntar a você, dentro da aula. Então, fique atento, se o assunto for pertinente à sua aula, já prepare-se, porque eles vão te bombardear com perguntas desse nível e outras mais. Terceiro, precisa de uma didática envolvente para atraí-los para a classe, ou seja, se a aula for chata, eles não voltam. Se a aula for chata, não agrega novos jovens. E aí, quando eu digo chata, eu não estou dizendo que você tem que dar cambalhota, botar máscara, nada disso. Mas tem que ser uma aula gostosa, que eles fiquem assim, poxa, a aula foi muito boa, leve crescimento, leve amadurecimento, mostre a realidade dos prós e dos contras, trazer uma aula com a didática envolvente, principalmente para jovem, vai ser crucial de você conseguir ter uma turma coesa, uma turma crescente, uma turma que envolva os demais jovens, porque já é complicado jovem querer estudar. Imagina querer estudar a palavra. Então, não se sinta culpado caso haja aí uma baixa adesão na sua turma, mas dê o seu melhor, tanto no conteúdo, quanto nessa questão de didática, de envolvimento, de agregar, trazer os jovens para você. Isso vai ser muito bom, porque é uma classe em mutação, é uma realidade do país, é a classe mais atacada dos nossos dias por todos os meios aí que a gente tem ao nosso redor e derredor, que precisam ser ministradas com contundência, com uma realidade bíblica para esse tempo. Então, sinta-se responsável com essa missão, mas Deus com certeza vai te dar graça. E quarto, com a devida motivação, novos obreiros serão gerados nela. Por quê? Está pegando pessoal novo, cabeça fresca, entendeu? E aí, a medida conforme o ensinamento vai chegando, eu me lembro que na minha classe de novos convertidos, vou deixar para falar um pouco dela depois, foi um fascínio que eu tive pela palavra de Deus, foi naquela classe, devido à didática dos meus professores. Então, sabe, estude, pesquise na internet, como dar aula para jovens, dinâmicas, enfim. Lembre-se, a lição é a mesma, mas a forma de como conduzi-la é peculiar de cada professor, ok? Então, esses aqui são alguns pontos de uma escola de jovem e adolescente, lembrando que, se possível, tenha classes separadas, uma palavra para adolescente, uma palavra para jovem. Não tendo jeito, junte as duas, mas tente falar ao coração dos dois, para que todos saiam não só ministrados, mas direcionados pela palavra de Deus. Vamos agora falar de uma nova classe, de uma outra classe, para que possamos entender como lidar com um novo tipo de turma. Vamos lá?